Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 82. A Tesla acabou de realizar sua teleconferência de resultados e superou as previsões de Wall Street. A Tesla realmente entrou em uma nova era. E a adoção dos veículos elétricos continua crescendo e tudo está acelerando. E Elon Musk explica por que a missão da Tesla é tão importante. E os chineses continuam copiando tudo o que a Tesla faz. E a Uber está investindo ainda mais dinheiro na Lucid para seus robotáxis. E a versão 14.3.1 do Full Self-Driving da Tesla parece estar dirigindo de forma extremamente suave. E continuamos vendo mais vídeos de direção totalmente autônoma da Tesla, na Holanda, onde o carro lida com situações que os Waymos nem sabem como fazer. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Rádio Estrela. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesse sulco. O primeiro trimestre de 2026 da Tesla superou as previsões de Wall Street com margens crescentes, número recorde de assinaturas de direção totalmente autônoma e um salto ousado na revolução da robótica com IA. Entramos realmente em uma nova era. Esse sim foi um relatório de resultados do primeiro trimestre da Tesla inesperadamente explosivo. A Tesla não apenas superou as expectativas, ela ultrapassou em todos os aspectos: receita, lucro por ação, margens brutas, fluxo de caixa livre, lucro líquido e mais. As assinaturas do Full Self-Driving atingiram um recorde histórico. O Cortex 2 já está em treinamento avançado. A construção da fábrica Optimus começou oficialmente em Gicker, Texas. A produção do Cybercab já foi iniciada. O Tesla Semi e o Megapack 3 estarão operando em breve. A nova fábrica de baterias LFP, em Nevada, está acelerando rapidamente. A construção da fábrica de chips de pesquisa já começou. Este não é apenas mais um trimestre sólido. A Tesla está entrando em um capítulo totalmente novo. Ou, como Elon disse, este é um livro completamente novo. Um livro repleto de avanços revolucionários em IA, robótica, energia e autonomia. O futuro ficou muito mais empolgante. O analista que disse que a Tesla é apenas uma montadora de carros acabou de ser completamente e totalmente destruído. Mas vamos começar passando rapidamente pelo desempenho financeiro da Tesla no primeiro trimestre. A receita foi de 22,39 bilhões de dólares, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O lucro por ação foi de apenas 0,41 dólares, superando a expectativa, que era de cerca de 0,35. O lucro bruto foi de 4,72 bilhões de dólares, com a margem bruta geral aumentando para 21,1% acima dos 16,3% do ano anterior. As margens brutas automotivas, excluindo créditos regulatórios, melhoraram sequencialmente para 19,2% em comparação com 17,9% no quarto trimestre de 2025 e acima dos 12,5% no primeiro trimestre de 2025. A margem bruta de armazenamento de energia atingiu um recorde de 39,5%. Caramba, esse é um produto de alta margem. E o fluxo de caixa livre foi de 1,4 bilhão de dólares. O investimento aumentou em 700 milhões de dólares, encerrando com 44,7 bilhões de dólares no banco, que eles vão precisar, já que vão aumentar significativamente seus gastos de capital este ano. Não devemos esperar que eles tenham fluxo de caixa livre positivo pelo resto do ano, só para ninguém surtar quando isso acontecer. Então, mais uma vez, podemos ver como a Tesla é bem administrada. As finanças deles continuam fortes, mesmo com todos os investimentos, e eles voltaram a crescer muito bem. E sabemos que as vendas de veículos deles cresceram cerca de 6%,
Como mostrei em vários dos meus novos programas, a demanda realmente voltou e cresce forte, superando os números do ano passado em várias áreas. E a Tesla confirmou exatamente isso ao registrar uma carteira recorde de pedidos automotivos no primeiro trimestre, o maior em mais de 2 anos. Com a demanda se recuperando na Europa, no Oriente Médio e na América do Norte, e continuando a crescer na região Ásia-Pacífico e na América do Sul. Então a demanda pelos carros deles está muito forte, mas as vendas de veículos deles realmente se tornaram a parte menos interessante do relatório de resultados, já que houve uma mudança clara na estratégia. Segundo o diretor financeiro da Tesla, na teleconferência de resultados, os veículos da Tesla são vistos como plataforma para direção autônoma e robotáxis. Como temos falado há anos neste canal, os carros da Tesla são apenas máquinas de coleta de dados, e toda essa parte do negócio está crescendo significativamente. A Tesla teve um recorde de assinaturas do sistema de direção totalmente autônoma, com 1,28 milhão de assinantes ativos pagantes, um aumento de 51% em relação ao ano anterior, com 180 mil novos assinantes apenas no primeiro trimestre. Isso dá cerca de 2.000 pessoas assinando todos os dias. Mas, daqui para frente, veremos apenas um crescimento ainda mais explosivo na adoção do sistema de direção totalmente autônoma. Como isso vem só dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, ainda falta o maior mercado automobilístico do mundo, onde realmente gostam dessa tecnologia: a China. E não se esqueça, isso também ficará disponível na Europa em breve. Mas só esses 180 mil assinaturas a mais no primeiro trimestre representam cerca de 17,8 milhões de dólares em receita mensal. Mas como isso é apenas software, basicamente é lucro puro. E são lucros recorrentes em veículos que a Tesla já vendeu. Mas isso também significa 180 mil novos veículos coletando dados de direção autônoma completa para a Tesla. Se você se lembra, a GM acabou de colocar 300 veículos nas ruas coletando dados para ela. E a Waymo tem 3.000 veículos. A Tesla adicionou, em um trimestre, 180 mil novos veículos que estão coletando dados de direção autônoma completa a mais do que havia antes. Só essas 180 mil unidades provavelmente vão adicionar algo em torno de 45 milhões de milhas a mais coletadas todos os dias. Só os novos veículos adicionados. Isso é o que a Waymo coleta em um mês inteiro. O ciclo de crescimento da Tesla realmente ficou supersônico. Elon também disse que com a futura atualização de software para a versão 14.3, ela será capaz de dirigir totalmente sozinha, sem supervisão, com segurança, em qualquer lugar do mundo onde seja legal operar. Isso é algo que a Waymo nunca vai dizer. Eles teriam que mapear em alta definição o planeta inteiro para conseguir fazer o que a Tesla está prestes a fazer com a versão atualizada do seu software e hardware. As milhas pagas de robotáxi da Tesla também dobraram em relação ao trimestre anterior, no primeiro trimestre. E eles disseram que o Cybercab começará a substituir a frota do Model Y assim que entrar em produção, e com o tempo será o veículo de maior volume na frota. E a Tesla publicou que eles estão em produção. Então, sem dúvida, nos próximos meses, começaremos a ver a Tesla colocando os Cybercabs nas ruas dos Estados Unidos e testando-os. Um marco enorme para a Tesla, já que este não é apenas o veículo que vai transformar o transporte para sempre, mas também é o veículo onde a Tesla começou o seu novo método de produção unboxed. Existem tantas inovações em torno do próprio veículo Cybercab. Mas tudo isso está no caminho certo, então isso é realmente muito empolgante. Mas um produto ainda maior também está em desenvolvimento e esse é, claro, o robô Tesla Optimus. A preparação para a primeira fábrica em larga escala do Optimus já está em andamento. O design da linha de primeira geração para 1 milhão de robôs por ano vai substituir as linhas do Model S e X na fábrica de Fremont, mas essa é apenas a linha piloto, 1 milhão de unidades. A segunda linha está sendo preparada na Giga Texas, onde eles já começaram as obras
e essa fábrica terá uma capacidade anual de longo prazo de 10 milhões de robôs por ano. Ninguém mais está mirando nessa escala, mas isso será apenas o começo. Esta é apenas a primeira de muitas fábricas. E Elon disse que eles vão mostrar a terceira geração no meio do ano, porque a Tesla não quer mostrar a terceira geração novamente antes de estar pronta para a produção. Porque toda vez que eles mostram, todas as outras empresas simplesmente copiam tudo o que a Tesla faz. Mas como a Tesla também disse, a disponibilidade de células de bateria continua sendo o limitador da produção. Iniciativas estão em andamento com a ampliação da nova fábrica de baterias LFP em Nevada, além da produção de material de cátodo e refinaria de lítio no Texas e a produção das células 4680 na Giga Berlim. Então, a própria refinaria de lítio deles e a produção das células 4680 finalmente estão sendo ampliadas e trazendo resultados. E não se esqueça que a Tesla acabou de iniciar a construção da sua fábrica de chips na fábrica do Texas, onde a Tesla, mais uma vez, junto com a SpaceX e a XAI, vai entrar em um mercado completamente novo. Nem tudo do relatório de resultados e da teleconferência de resultados está aqui, mas é o que conseguimos mostrar neste novo programa. Mas o portfólio de produtos da Tesla está simplesmente em outro nível comparado a qualquer outra empresa do planeta. Essa não foi apenas mais uma teleconferência de resultados. Foi um momento crucial na história da Tesla, o exato instante em que a empresa começou a escrever um novo e ousado capítulo. A adoção dos veículos elétricos continua crescendo e tudo está acelerando. Segundo o artigo da Inside EV, o aumento dos combustíveis estimula as vendas de veículos elétricos no mundo. Os Estados Unidos ficarão de fora? As vendas de veículos elétricos crescem na Europa e Ásia devido ao alto preço dos combustíveis, enquanto o fabricante americano enfrenta instabilidade. Exceto a Tesla, que informou em sua teleconferência de resultados ter carteira de pedidos recorde. Mas, como continuaram neste artigo, os números de vendas de março chegaram e fica claro que os altos preços dos combustíveis já estão mudando a equação para os veículos elétricos. Consumidores ao redor do mundo. Mas a mudança não está acontecendo da mesma forma em todos os lugares. Vemos, por praticamente todos os indicadores que conseguimos encontrar, que as pessoas estão mais interessadas do que nunca em veículos elétricos. Colin McCarricker, o chefe de transporte limpo da Bloomberg, me disse: e nos lugares onde a oferta está disponível, principalmente das montadoras chinesas, para atender a demanda, as vendas estão disparando. Ele disse que o Sudeste Asiático e a Austrália são ótimos exemplos, como regiões que têm muitos veículos elétricos chineses disponíveis e são altamente dependentes do petróleo vindo do Golfo Pérsico. O investidor e pesquisador de energia baseado em Singapura, Alex Turnbull, tem ligado para concessionárias que vendem BYDs e similares em toda a Ásia. Ele afirmou no podcast Odd Lots que o estoque de veículos elétricos caiu para poucos dias e alguns carros estão na fila de espera devido à rápida aceleração na adoção desses veículos. Em março, a Europa registrou recorde de vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in, segundo a benchmark Mineral Intelligence. As vendas de veículos plug-in subiram 72% em relação ao mês anterior e 37% em relação ao ano anterior, segundo a empresa, impulsionadas por novos subsídios do governo e alta nos preços dos combustíveis. Compare isso com o que acontece nos Estados Unidos. Os preços da gasolina ultrapassaram $4 por galão em todo o país, mas uma forte retração por parte das montadoras pode ter deixado o mercado de veículos elétricos do país em desvantagem justamente no momento errado. Estou um pouco preocupado com o mercado dos Estados Unidos, disse McCarricker, no sentido de que talvez estejamos no ponto em que algo realmente está impulsionando a demanda dos consumidores, mas não há oferta para responder devido ao cancelamento de modelos e a uma retração geral das montadoras. Exceto a Tesla, que também disse em seu relatório de resultados que vê uma demanda crescente nos Estados Unidos também,
Isso pode ser um dos motivos. Mas outras montadoras reagiram à instabilidade das políticas causadas pelo governo Trump e pelo Congresso retirando modelos elétricos de circulação à torto e à direito. No primeiro trimestre, as vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos caíram 27% em relação ao ano anterior e 8% em relação ao trimestre anterior, segundo a Cox Automotive. Em março, o registro de carros plug-in na América do Norte chegou a 121.500 unidades, de acordo com os dados de referência citados pela Reuters. Esse é o maior número mensal desde o fim antecipado do crédito fiscal para veículos elétricos em setembro. Mas também representa uma queda de 30% em relação a março de 2025 e é o sexto mês consecutivo de queda ano a ano. Enquanto os veículos elétricos apresentam forte crescimento ao redor do mundo, os Estados Unidos estão ficando para trás e lutando para acompanhar o ritmo. Há sinais de que o choque dos combustíveis está deixando sua marca nos consumidores americanos. Sites de compra e venda de veículos, como Cars.com e Edmunds, relataram um aumento acentuado nas buscas por veículos elétricos. O CEO da Hyundai disse que a empresa viu um aumento de 40% nas vendas de elétricos de fevereiro para março. Consumidores indecisos terão menos opções novas de veículos elétricos nas concessionárias do que normalmente teriam. Nos últimos meses, as montadoras mudaram o foco para veículos a combustão e cancelaram diversos modelos movidos a bateria. O Volvo EX30, o Acura ZDX e a Ford F-150 Lightnings foram todos cancelados, só para citar alguns. 3 modelos planejados da Honda foram retirados de última hora. No fim, McCarricker afirmou que os consumidores não podem comprar um carro que não encontram. Sim, mas uma empresa que não mudou nada é, claro, a Tesla. Essa é uma empresa totalmente focada em veículos elétricos. Se mais clientes buscarem veículos elétricos, as vendas da Tesla podem crescer ainda mais, ampliando sua vantagem enquanto as montadoras tradicionais desistiram no momento errado. Isso também os atrasará globalmente, garantindo que as montadoras dos Estados Unidos permaneçam apenas montadoras dos Estados Unidos. Enquanto o resto do mundo está migrando para veículos elétricos, as montadoras tradicionais dos Estados Unidos, como a GM e a Ford Atlantis, não estão acompanhando, dando mais participação de mercado para uma empresa como a Tesla nos Estados Unidos e para os chineses no resto do mundo. E Elon Musk explicou por que a missão da Tesla é tão importante. Como pudemos ler nesta postagem, onde Ming compartilhou o que Elon explicou. Por definição, em algum momento precisamos alcançar uma economia de energia sustentável, ou vamos ficar sem combustíveis fósseis para queimar e a civilização vai colapsar. Considerando que precisamos abandonar os combustíveis fósseis de qualquer forma e que praticamente todos os cientistas concordam que aumentar drasticamente o nível de carbono na atmosfera e nos oceanos é insano. Quanto mais rápido alcançarmos a sustentabilidade, melhor. A humanidade resolverá a questão da energia sustentável se continuarmos nos esforçando. O futuro promete energia barata e abundante. Será possível usar essa energia para retirar carbono da atmosfera. É preciso muita energia para fazer essa captura de carbono, porque liberar carbono na atmosfera libera energia. Mas para retirá-lo, precisamos usar muita energia. Se obtivermos muita energia sustentável do vento e do sol, podemos sequestrar carbono. Podemos reverter os níveis de CO2 em partes por milhão na atmosfera e nos oceanos e restaurar o clima. Quando você queima combustíveis fósseis, há todas essas reações secundárias e gases tóxicos de vários tipos. Muitas partículas pequenas que fazem mal para os seus pulmões. Todo tipo de coisa ruim acontece, que vai desaparecer com energia sustentável. O céu vai ficar mais limpo e silencioso. O futuro vai ser bom. O propósito da Tesla sempre foi e continua sendo acelerar o uso de energia sustentável. Assim, podemos imaginar um futuro distante e a vida ainda será boa. É isso que significa ser sustentável, não é uma coisa boba de hippie. Isso importa para todo mundo. Sim, combustível fóssil não é sustentável, ou seja, não podemos usá-lo para sempre. Então, quem ainda se apega a isso e não busca energia sustentável está muito enganado.
mesmo sem considerar sustentabilidade e ar limpo. Observe apenas o custo total de propriedade. Sim, a guerra e tudo mais aumentaram os preços, mas dê uma olhada nessa comparação, onde ainda usaram 3,50 dólares por galão, comparando um carro de polícia Tesla Model Y com um carro de polícia Ford Explorer. Em um período de 5 anos, o custo operacional de um Tesla foi de quase 20 mil dólares, enquanto o do Ford Explorer foi de 84 mil dólares. Se você está comandando uma unidade policial, você tem que ser louco para não comprar um veículo elétrico em vez de um carro a combustão daqui para frente. Não só porque ele é mais limpo que o outro, mas um carro a combustão custa mais de 4 vezes o valor para operar em 5 anos do que um veículo elétrico. Como a própria Tesla escreveu, em 5 anos, um veículo policial da Tesla custa 4 vezes menos para operar do que o equivalente à gasolina. Simplesmente não faz sentido comprar qualquer coisa além de um veículo elétrico daqui para frente. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos notícias rápidas da Tesla. Steven escreveu no Cheese que o Tesla com Full Self Driving na Europa é um verdadeiro cavalheiro, ao contrário de outros que ignoram os pedestres. E ele lidou com obras na estrada e situações de direção estranhas sem qualquer hesitação. Esse sistema é mais inteligente e dirige melhor do que a maioria dos humanos na estrada. Sim, isso é um fato. E a obra que estamos vendo neste vídeo está mudando completamente a estrada. O que significa que algo como os robotáxis da Waymo nunca vai conseguir fazer isso porque eles não fizeram um mapa em alta definição da área que corresponda à realidade. Então o carro não saberia o que fazer. Esse tipo de direção exige inteligência, algo que a maioria dos robotáxis não tem. E a Mercedes revelou seu novo C-Class elétrico. E para mim, o design interno parece o de uma montadora que está se esforçando demais. Saídas de ar enormes e telas grandes. Mas o que importa é o que está na tela. Tesla Archives compartilharam uma comparação com o design extremamente elegante do Tesla Model Y, tanto por dentro quanto por fora. A Mercedes tem muita coisa acontecendo e a Tesla só tem essa barra de luz elegante e nada mais. Eu sei qual visual eu prefiro. E a Uber acabou de adquirir uma participação de 11,52% na Lucid. Como parte da captação de 300 milhões de capital da Lucid, em 14 de abril, a Uber aumentou seu compromisso de compra para pelo menos 35 mil veículos Lucid, projetados exclusivamente para uso no futuro serviço global de robotáxis da Uber. O que mostra o quão desesperada a Uber está, porque eles vão acabar com o robotáxi mais caro do mundo. Eu sei que o CEO da Uber acha que os robotáxis são coisas muito caras, mas acho que ele nunca estudou o Cybercab da Tesla, que já está em produção, nem o método de produção deles e o custo de produzir e operar esse veículo. Essa é uma parceria com a Lucid, que também colabora com outras empresas para viabilizar o robotáxi. Existem tantas parcerias que todas precisam ganhar dinheiro com o robotáxi mais caro do mundo. A Tesla tem o robotáxi mais acessível do mundo e só a Tesla precisa ganhar alguma coisa. Simplesmente não há concorrência. E a Opfit Tesla, ou a Unplugged Performance, compartilhou este vídeo explicando por que a Cybertruck da Tesla é o veículo policial perfeito. Então você pode estar olhando para a Cybertruck e se perguntando, por que a Cybertruck para a polícia? Este veículo vai ser comparado principalmente com Chevy Tahoe e F-150. A Cybertruck se destaca por ter painéis de portas à prova de balas, algo que a diferencia de outros veículos. Segundo, você tem uma quantidade enorme de espaço e um veículo muito ágil, mas talvez o mais importante, as Cybertrucks não precisam de trocas de óleo, elas não têm intervalos regulares de manutenção, são muito fáceis de manter. Você quase não gasta as pastilhas de freio devido à frenagem regenerativa. A disponibilidade do veículo é muito alta, só podendo precisar trocar um pneu em caso de furo, mas a manutenção quase não é necessária e o restante está coberto pela garantia. Então acaba sendo muito barato de operar. E, em relação ao combustível, os veículos elétricos não ficam em marcha lenta e mais da metade do combustível dos carros de policiais é gasto com o motor ligado parado, porque os carros precisam ficar ligados o tempo todo para alimentar a eletrônica de bordo.
Este veículo agora está com as luzes ligadas. Você poderia estacionar esse carro com as luzes acesas por uma semana ou mais e a bateria continuaria totalmente boa. Então, no final das contas, você acaba economizando muito dinheiro, não gastando com combustível enquanto o veículo está parado em marcha lenta. Os custos totais de energia desse veículo são extremamente baixos, e o veículo ainda é um atrativo para o recrutamento. Muitos departamentos usam Cybertrucks para atrair jovens policiais entusiasmados ao recrutamento, pois todos querem novos membros na força. O que é mais incrível do que ir trabalhar de Cybertruck? Ioma compartilhou algumas opiniões sobre a nova atualização do Tesla Full Self Driving, supervisionado versão 14.3.1, e escreveu: "Caramba, a versão 14.3.1 do Full Self Driving está muito boa. Parece tão refinado, tão perfeito. É como receber um abraço quente em um dia frio. Sim, o sistema só fica cada vez melhor a cada atualização. Por causa dos dados que a Tesla recebe, são cerca de 20 milhões de milhas dirigidas todos os dias. Nenhum outro sistema de IA vai conseguir acompanhar. E Chen Sher, da Geely da China, revelou seu DSD, o sistema de direção autônoma supervisionada. O vídeo mostra carros GLE se movendo sem motorista da produção até o estacionamento da fábrica. Eles estão seguindo os passos da Tesla. Sim, os chineses estão copiando tudo o que podem da Tesla, incluindo a visualização e o layout da tela, como você pode ver no vídeo também. Porque o layout da Tesla, com a tela no meio e a interface do usuário, basicamente se tornou o padrão no mundo automotivo para veículos elétricos, como Nick também compartilhou. Esta é a interface do usuário do novo Ioniq 3EV da Hyundai. Parece muito semelhante a outra coisa. Sim, hoje todo smartphone se parece com um iPhone, assim como todo veículo elétrico começa a se parecer com um Tesla. Rafnet compartilhou que em março, 95% dos carros novos vendidos no meu país, a Dinamarca, eram totalmente elétricos. Nós passamos de 20% para 80% em pouco mais de 3 anos. E muitos outros países farão o mesmo, e alguns até mais rápido. Montadoras tradicionais, que acreditam ainda terão uma grande fatia do mercado de carros a combustão após 2030, estão se iludindo. Além disso, como já mencionei várias vezes antes, não é só o setor de transporte que foi revolucionado, mas também a nossa geração de energia e a nossa rede elétrica. Por quê? Como você pode ver neste gráfico, a Dinamarca passou de 15% para 92% de eletricidade renovável em um período de 25 anos. E como eles escreveram no gráfico, uma rede baseada em combustíveis fósseis não evoluiu, ela foi substituída. Sim, e é por isso que, em alguns dias, quando o vento realmente sopra aqui na Dinamarca, como a maior parte da nossa energia renovável vem de turbinas eólicas, nós até recebemos para carregar nosso veículo elétrico. Quando você já recebeu para abastecer seu carro a combustão? Infelizmente, ainda há políticos totalmente desinformados sobre veículos elétricos, como Félix comentou. A TV pública holandesa vai fingir que dirigir um veículo elétrico na Europa é difícil e que talvez falte carregador. A Holanda tem mais de 200 mil pontos de recarga públicos e 700 mil veículos elétricos que na maioria das vezes são carregados em casa. Sim, eu pessoalmente só tive veículos elétricos aqui na Europa nos últimos 7 anos e já fiz viagens de carro desde acima do Círculo Polar Ártico até Roma, Croácia e Reino Unido. Nunca tive nenhum problema para carregar e a rede de recarga só está melhorando a cada dia que passa. Mas como o Félix disse, 90% das minhas recargas acontecem na minha garagem. Os veículos elétricos é que são convenientes, não os carros a combustão. E James compartilhou algumas curiosidades sobre Elon Musk que completam 6.969 dias, após 20/4/2040. Caramba, a gente deve estar vivendo numa simulação. É tudo o que temos para hoje neste programa de notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações, assim você não perde os próximos vídeos como este.
E ajude este canal a crescer para que possamos divulgar a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um apoiador do canal. Para receber um agradecimento e ainda ganhar alguns benefícios extras, como acesso antecipado, versões sem anúncios dos meus vídeos, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. E não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. E confira a loja de produtos para adquirir algum item e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestinTesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso aos meus gráficos e planilhas de pesquisa em bestinTesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide e seja gentil.